Caramba, macho. Aí é. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui ao vivo com o Blitz Digital, com o Blitz Digital no Poliscast, recebendo hoje aqui um convidado especialíssimo, Coronel Nunes, que foi comandante-geral aqui da Polícia Militar do Distrito Federal, presidente do CNCG e atualmente é presidente da AME, a Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Não é isso, Coronel? Exatamente, Aguiar. Bom dia, antes de tudo, né? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com você de novo aqui no Blitz Digital, esse canal que tem levado tantas informações importantes, principalmente na área da segurança. Um bom dia. Ô, Coronel, a gente que fica muito honrado com a presença do senhor. E lembrando para todo mundo aí as nossas felicitações pelo Dia do Soldado, 25 de agosto. Muito bem lembrado aqui pelo nosso amigo Coronel Luciano Loyola, que eu já tinha esquecido, mas tá aí o nosso lembrete, a nossa homenagem a todos os guerreiros que nesse momento que a gente está aqui tranquilo nesse estúdio, né, Coronel? O pessoal tá na rua. E não se esqueça, você que está entrando agora aqui no nosso podcast, de curtir aí o nosso vídeo, de compartilhar com seus amigos para a gente ter um alcance melhor. Coronel, prazer receber o senhor aqui. Eu queria que antes da gente falasse dos nossos assuntos mais densos, né, que hoje nós temos alguns assuntos que são densos e importantes, que o senhor falasse um pouquinho da sua história. O senhor tem uma história de muito respeito dentro do cenário nacional das polícias militares. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o senhor lá no CNCG, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência aí quem é o senhor, como é que o senhor veio para essa empreitada da carreira policial militar. Bom, antes de tudo, eu quero parabenizar todos os soldados do Brasil, que são os policiais militares, os bombeiros, os militares das Forças Armadas. Afinal de contas, todos nós somos soldados, né, Guiar? Sem dúvida, Coronel. Eternamente soldados. E ontem teve a formatura do nosso CFP, o curso de formação de praça. Eu quero dar os parabéns para todos que se formaram, desejar muita sorte, né, com muito êxito nessa profissão, que não é fácil ser policial no Brasil. Nós sabemos o quanto. Então, desejo que Deus proteja a caminhada desses guerreiros que entraram ontem. Então, todos os soldados do Brasil, do soldado ao coronel, são todos soldados, conforme nós nos chamamos, né, Aguiar? Meus parabéns por esse dia hoje tão especial, pessoas que entregam trabalho e dedicação à sociedade no Brasil. Aguiar, eu sou da primeira turma de oficiais formados aqui em Brasília, na academia. Entrei na corporação, fiz concurso em 89, imagina, né? Quanto tempo, sou Um da ano primeira depois da turma. Constituição. Exatamente. O Ainda senhor pegou uma estávamos ali. transição difícil, né? A Constituição de forma, formalmente já estava, mas ela foi sendo construída na prática aos poucos. Os militares um pouco distantes dessa, né, eram diferentes, a Constituição anterior era diferente, os militares também tiveram que se adaptar, e foi rápido isso, graças a Deus. Hoje a gente sabe que a polícia também participou dessa transição, e hoje é uma polícia cidadã, né? A polícia se conectou com os anseios da Carta Garantista, né, da Constituição de 88. Coronel, eu lembro que eu era mais jovem, né? Não era criança, mas era pré-adolescente ali. E eu lembro de ouvir meu pai e outros oficiais, né? Que meu pai é policial. E eles falam assim: como é que a gente vai trabalhar agora? Agora só pode prender em flagrante, não pode mais prender para averiguação. Foi um movimento que causou uma dificuldade de adaptação, né? Exatamente. A gente costuma falar que nós da polícia, a gente trabalha, troca o pneu com o carro andando. Então a lei, hoje a gente tem uma lei, amanhã já troca, muda os procedimentos, e a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para trabalhar de uma forma legal, né, de acordo com o que a sociedade espera da gente, que é uma polícia cidadã, uma polícia que respeita os direitos humanos acima de tudo. E eu entrei então em 90, a guiar na corporação, e fui galgando ali os postos. Trabalhei por 10 anos em Ceilândia, 10 anos em Ceilândia, que é a maior cidade aqui do DF, para quem não conhece. Que é uma cidade difícil, né, Coronel? É, Muita ocorrência, muita ocorrência, atividade operacional muito uma intensa. cidade grande, com mais de 500 mil habitantes. A estatística fala 500, mas eu falo ali quase 1 milhão de pessoas, cada dia ela está maior. É uma cidade fantástica, Ceilândia, população muito bacana, um abraço para eles também. E ficamos lá por quase 10 anos, e depois tivemos atuações no Congresso, na assessoria parlamentar, em gabinetes, e tivemos na área de educação, em vários quartéis na corporação. Trabalhamos muito na parte da educação, principalmente com meu amigo Luciano,
E no final de 2015 para o início de 2016, a gente foi convidado pelo então governador e assumimos o comando da Polícia Militar após aí quase 30 anos na corporação, 26 anos O especificamente. comando do senhor tem uma coisa muito peculiar, Coronel, que foi um comando muito estável, né? O senhor conseguiu ficar no comando por quase 3 anos ou 3 anos? Chegou a completar os três Foi anos? 3 anos, foram 3 anos e Quase um governo, quase junto com o governo a inteiro, né? gente teve um pouco antes do comando no subcomando, então a gente participava ali, e na chefia do Estado-Maior também por um ano exatamente, na chefia do Estado-Maior. E a gente foi um momento que a gente pôde dar vazão a sonhos que nós tínhamos durante toda a carreira, como trabalhar a ciência policial, a nossa faculdade policial, iniciamos, como vocês todos sabem, a lavratura do TCO no DF, iniciamos e terminamos, deixamos pronto e várias outras conquistas. E isso teve uma repercussão, né, a gente começou também a ter intercâmbio com outros estados, o que nos levou a assumir o comando do CNCG, que é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, por onde ali ficamos enquanto fomos comandantes aqui da PMDF, também éramos o presidente do CNCG e você estava lá, né. Então o senhor ficou, eu cheguei um pouquinho depois, mas o senhor ficou os 3 anos como presidente do CNCG? Ficamos quase os 3 anos, que teve eleição um pouco depois, e você emprestou sua valorosa capacidade, né, sua inteligência, e Foi, fizemos coisas fantásticas no CNCG. foi realmente um período muito especial, né? Porque a gente, principalmente pela implementação do TCO em vários estados, né, Coronel? É, nós saímos aí do TCO de 3, 4 estados, deixamos com 18 estados, e isso também nos levou para sair do Brasil, né. A nossa gestão, a PM e o bombeiro do DF, um abraço especial para meus amigos do bombeiro, elas, se associaram à FIEP, que é a Associação Internacional de Polícias do Mediterrâneo, da Europa e da Ásia. Então hoje são Todas de caráter militar, né, Coronel? exatamente, são a Gendarmerie e as polícias militares com essa origem, né, com o braço a polícia francesa, assim considerado polícias de policiamento ostensivo e polícias para combate, se assim necessário. Essa é a diferença da polícia de origem francesa para de origem inglesa, da Scotland Yard, né, voltando lá nos idos do século XIX, com Robert Peel. Então nós hoje somos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do DF associado à FIEP, que é essa associação internacional. Temos esse intercâmbio, mandamos policiais para a Europa fazer cursos, trazer esses conhecimentos. Também recebemos, policiais da FIEP. Isso é muito salutar, tem sido muito importante, é um engrandecimento. E fomos então, por todo esse trabalho, convidados, estivemos na ONU, também representando o Brasil, levando um pouco da nossa experiência e trazendo também, conhecimentos para, socializar aqui com o nosso público. Ou seja, o senhor teve uma carreira muito bonita dentro da polícia, né, Coronel? Conseguiu até extravasar os limites aqui do Distrito Federal. Eu sempre costumo falar, Aguiar, que esse trabalho só foi possível porque foi um trabalho coletivo. Ninguém faz nada só, todos têm o mesmo valor na corporação, desde o soldado mais novo ao coronel mais antigo. E se você trabalhar de forma coletiva, né, respeitando a todos, com certeza esse trabalho dedicado, ele vai surtir, ele vai frutificar. Então, na realidade, embora tenhamos feito várias ações inéditas aqui no DF, e no Brasil, o mais importante que eu procurei trabalhar dia a dia é exatamente esse respeito, tá? Respeito interno à corpus, para que a corporação leve, embora respeitando os nossos princípios seculares da hierarquia e disciplina, a gente pudesse, avançar. Um local, um ambiente de trabalho onde você tem motivação, você respeita, você deixa a mesa aberta para que todas as dúvidas, para que todas as sugestões possam corroborar com o seu trabalho. Então vira uma cascata ali de colaboração e os resultados vêm naturalmente. Em nosso comando a gente teve, assim, a grata satisfação de logo no primeiro ano, ser o primeiro ano dos últimos 30 que nós tivemos menos de 20 homicídios por grupo de 100.000. Caramba, isso foi. Desde 90 foi a primeira vez aqui em Brasília, há mais E de com um 30 anos. efetivo bem menor, né, Coronel? Exatamente, enquanto nós tivemos 30% de redução do efetivo, eu assumi a Polícia Militar com 15.000 homens, passei com 10, porque, né, para que todos saibam, foi uma sazonalidade. Por tempos e tempos a polícia demorou em fazer concurso, 10 anos sem fazer concurso,
E chegou a hora do pessoal se aposentar, e algumas ameaças também de retirar direitos trabalhistas, previdenciários, os policiais acabaram pedindo para ir embora. Então nós perdemos quase 5.000 homens no meu comando. E foi exatamente o primeiro ano que nós tivemos o melhor índice dos últimos 30. Em 2016 foi melhor do que 2015. Em 2017 foi melhor do que 2016. E a cada ano o efetivo caindo. Então, é claro que toda a sociedade colabora com isso. Todos os órgãos do Círculo da Justiça Criminal, Judiciário, as outras polícias, o Ministério Público, a imprensa, a sociedade. Mas a Polícia Militar ela tem dados assim, muito aferíveis, porque nesse período a Polícia Militar aumentou 60% a 70% na sua produtividade. Isso quem fez isso? Os nossos policiais. Então a eles eu dedico assim, eu rezo por nossos policiais do Brasil inteiro todos os dias e sou muito orgulhoso do que eles fazem. Comandante, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor. Primeiro, né, queria que o senhor explicasse para o pessoal o que é o TCO, o que é o termo circunstanciado de ocorrência, e se o senhor acha que a implementação do TCO aqui em Brasília tem a ver com essa diminuição da criminalidade. Bom, pessoal, o TCO é um instituto que está previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Vai fazer 26 anos agora, no próximo mês. E ela foi inspirada, né, lá na escola de Chicago, no século passado, em 82, o prefeito Giuliani usou essa teoria. E quem é o autor do projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados em 1989? Nossa, 89. Foi então o deputado Michel Temer, projeto de lei 1480. Então ele fala que os pequenos crimes, aqueles que têm pena até 2 anos, o policial que atendeu a ocorrência na rua imediatamente encaminha para o juiz. Tentando aqui fazer uma aproximação, principalmente antigamente tinha os filmes americanos que os policiais prendiam o bandido, imediatamente levava ele no juiz, tinha um púlpito, e o juiz já dava a sentença ali na hora. Então era reprimir imediatamente, dando uma pena compatível com aquele tamanho do crime, não levar a pessoa para a cadeia, para ficar junto com outros criminosos, para que ele aprendesse coisas piores ali. Então, o TCO diz basicamente que o policial, qualquer ele que atender essa ocorrência, ele lavra ali a confecção do TCO, que é um flagrante daquele crime, e encaminha imediatamente para o juiz, para que tenha uma aceleração no processo, na perseguição aquela penal. Necessidade de levar o pessoal para a delegacia? Sem levar para a delegacia, para desafogar a delegacia, que ela investiga os crimes maiores, para que os policiais não fiquem 5, 6, 10, 15 horas na delegacia, porque isso desanima a pessoa que quer prestar colaboração, que quer denunciar o bandido. A literatura chama isso de revitimização, porque a pessoa é vítima do crime e é vítima de um sistema demorado, cartorário, protelatório, e que muitas vezes não dá em nada. Então, o espírito da lei, formalmente previsto na lei, é celeridade, oralidade, economia processual, na realidade, acelerar a justiça criminal e restabelecer a confiança da sociedade na justiça criminal. Então, nós implantamos isso em 2016, aqui no DF, a primeira cidade foi o Guará, e rapidamente naquela cidade a produtividade aumentou assim demasiadamente, porque o policial não levava a ocorrência e ficava 2, 3. Nós temos várias ocorrências de 13, 15 horas em delegacias. E passou a lavrar essa ocorrência em 15, 20 minutos. Ele sequer saía da rua. Ao lavrar a ocorrência na rua e mandar para o juiz, ele continuava fazendo o policiamento ostensivo na rua, fazendo a segurança preventiva e já liberava as partes. Então, num processo célere, né, que seria o atendimento normal da ocorrência. Só que em vez dele exatamente, só fazer o BOzinho, ele já faz o TCO. ele já encaminha para a justiça. E o que aconteceu? Porque eu garanto e a gente consegue comprovar que o TCO foi o principal responsável por esse aumento de produtividade. Além de outros fatores de motivação, de busca por conhecimento, de aprovação do serviço policial, de confiança que o policial passou a ter, da responsabilidade em fazer cada dia ocorrências melhores. Hoje, recentemente, um promotor disse que, poxa, o TCO melhor que ele viu foi que um soldado nosso fez esse dia, porque os nossos soldados são muito capazes, né? Para quem está nos ouvindo, aqui na PMDF, 100% dos nossos policiais, soldado, coronel, todos têm nível superior. Nós temos uma extensa lista de policiais
com mestrado, doutorado, para mais de 500 aqui na corporação. Nós temos soldados da corporação, professores de todas as faculdades aqui do Distrito Federal. Isso trouxe, a partir de 2005, quando a PM passou a exigir o nível superior, isso agregou muita qualidade ao serviço policial. Nós também somos a corporação com menos letalidade do Brasil, a corporação que tem uma grande responsabilidade, Aguiar, porque aqui estão as sedes dos poderes, dos 3 poderes, né, do executivo, do legislativo e do judiciário, e foram inúmeras vezes, centenas, milhares de vezes, que a corporação foi posta à prova para garantir a incolumidade, para garantir a estrutura física das pessoas que estão dentro desses poderes, e sempre fez isso. Em 2016, nós tivemos um processo bem difícil aqui, e principalmente o palco foi o DF, que foi o impeachment da ex-presidente, e a corporação, como sempre, se portou da forma melhor possível. Tivemos manifestações com até 250 mil pessoas, e a corporação manteve-se rígida, garantindo todos os direitos, né, de manifestação, de expressão, e não tivemos nenhum problema. Recentemente, refletindo sobre tudo que está acontecendo no mundo, em outros países, a gente disse com muito orgulho que a PMDF está aqui no DF, desde a inauguração da capital, há 60 anos, e jamais em todas essas manifestações sequer uma pessoa morreu. Graças a Deus. Graças a E Deus. tivemos manifestações com 200, com 500 mil pessoas, tivemos vários policiais que saíram feridos. Em nosso comando, tivemos centenas de manifestações naquele processo difícil, complexo, que foi o impeachment presidencial, mexe com um país inteiro, mas a corporação, não só aqui no DF, no Brasil inteiro, ela mantém-se fiel, né, a seu objetivo de defender a Constituição, defender a sociedade, defender a legalidade. E é um orgulho nós que estamos aí dia a dia, lutando, trabalhando na corporação, de uma forma ou de outra. A gente tem muito orgulho do que a PM faz. Não é fácil. Quando falham as outras políticas públicas, as outras instituições, vem como um tsunami esse transbordo dos problemas. Acaba caindo tudo no colo da polícia. Né, cai no colo dos órgãos de segurança, e a PM, como é ali o para-choque, né, da sociedade, está ali, ela que atende primeiro, ela leva a primeira pancada, né? E ela põe a mão, a primeira a pegar a panela quente ali é a Polícia Militar, mas ela, cada dia, ela faz isso com mais qualidade, entrega dedicação, entrega amor à sociedade, e entrega a sua própria vida defendendo a população do Brasil. A PM é a instituição, todas as nossas instituições da segurança pública, a gente merece tirar o chapéu. E falando especificamente da nossa corporação, Polícia Militar, ela é fantástica no que faz. Sem dúvida. Coronel, uma coisa que a gente sempre fala quando fala do termo circunstanciado é a questão do ciclo completo. É uma questão que vai e volta, que é pelo menos na minha opinião, é o grande entrave hoje do sistema policial, né? A gente vê aí o pessoal da mídia, da esquerda, sempre pedindo desmilitarização, unificação, e pouca gente fala do ciclo completo, principalmente na mídia grande, né, no pessoal mais tradicional. E o ciclo completo, ao meu ver, o passo inicial seria o TCO. Como é que está essa luta? O senhor que esteve no Congresso agora há pouco tempo também, né? Estava trabalhando lá dentro. A gente tem avançado, tem conseguido avançar em relação ao ciclo completo, ou ainda é uma coisa longínqua? O TCO é um ciclo completo para os crimes até 2 anos. Para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, o ciclo completo significa que a polícia, o policial que atende a ocorrência, faz todos os procedimentos e encaminha diretamente ao Poder Judiciário, como é assim em todos os países do mundo, com exceção do Brasil. Aqui nós temos... Ainda tinham 2 países, né, que era Guiné-Bissau e Cabo Verde. Isso. Mas até eles já mudaram. Já mudaram também. Então, o Brasil hoje, nós somos aí derivados, né, de Portugal. Portugal já mudou há muito tempo também. Então, para quem está nos assistindo, no mundo inteiro, onde é polícia única, polícia nacional, como a polícia do Chile, polícia da Colômbia, que eu tive recentemente conhecendo, os carabineiros, essa polícia, como a polícia militar, é uma polícia nacional. Nos países onde tem mais de uma polícia, ou nos países onde tem 17 mil polícias, como é os Estados Unidos, polícias dos condados, quer sejam militares, militarizadas ou polícias civis, quer tenha 1, 2 ou 3, quer sejam polícias municipais, estaduais ou federais, independente dessa configuração, Aguiar, são todas polícias de ciclo completo.
Então não há uma parada. Eu faço a metade do trabalho, eu coloco o leite e depois você coloca o café aqui nesse nosso café com leite. Para alguém Pô, tomar, né? Se eu for servir o meu amigo aqui, eu vou fazer, botar o café com leite e entregar para que não haja uma dissolução, uma parada, uma interrupção que no você ciclo do prestamento, da prestação da atividade não policial, né? acaba servindo um café com leite gelado, né? Às vezes você não sabe que o meu café tá frio, você põe um leite quente ou vice-versa e não sai ao gosto do freguês, do cliente, né? De quem vai realmente tomar esse café. Então, não é culpa dos profissionais, é culpa de uma arquitetura institucional dos órgãos, que vem assim desde o Brasil colônia, né? Nós temos então as polícias, uma faz a metade, notadamente na área estadual, a polícia militar dá aquele primeiro combate, ela prende, ela leva as pessoas em flagrante delito ou não para a delegacia, o delegado faz o flagrante ou abre o inquérito, e aí ele faz essa parte processual. A gente tem notado que nesse interregno muitas coisas se perdem. O policial que participou, que ele tem viva lembrança ali, ele passa para outra. Você conta a história de uma pessoa para outra e para a terceira, sempre se perdem fragmentos nesse caminhar. Então, nos outros países, a polícia que atende isso, e isso não é tirar a prerrogativa de ninguém, porque o que a gente luta é para que todas as polícias façam tudo. Pelo Então, nós contrário, estamos. né? É É acrescentar às acrescentar polícias atividade judiciárias atividades de polícia ostensiva que eles para não que as fazem. polícias sejam completas, o ciclo seja completo e os policiais também sejam completos. Então, essa dicotomia, essa cisão que existe, tem um livro aí do ex-deputado Max Rolim, que ele tem uma expressão que eu costumo mencionar. Ele fala que laranjas cortadas não param em pé, né? Corta a laranja, ela sempre vai cair para um lado. Então, a gente perde fragmentos e nessa divisão de competências, há uma dificuldade na comunicação entre as polícias. É claro que a gente luta pela integração, a gente tenta conversar, mas não é culpa dos profissionais, eles estão em funções distintas e raramente eles conversam. Estou falando aqui de uma forma do que eu Institucional, passei, né? não então estou falando em nome das corporações, mas tendo sido comandante geral e passado 30 anos na corporação, conhecido todas as polícias do Brasil e várias do exterior, é isso na realidade que acontece no Brasil. Há uma dificuldade de comunicação e quem é que perde? Perde o processo, perde as pessoas, perde a segurança pública e perde o Brasil. Segurança pública tem um impacto muito grande na economia do país, ou seja, perde, todos nós perdemos. Então, o ciclo completo é uma luta que há uma bancada de pessoas, de especialistas, de professores, de policiais, de políticos, deputados, que lutam para que a gente possa sentar, botar as cartas na mesa e trabalhar isso, mostrando essa realidade. Eu costumo falar, Aguiar, o Brasil hoje, infelizmente, os números têm baixado, mas nós ainda somos os campeões mundiais de homicídios, em números absolutos. É o Brasil. São números absurdos, né, Coronel? Números absurdos. Então, será que o nosso modelo está certo? Pode até estar certo, mas então de todos os outros países do mundo estão errados. Então temos que ensinar para todo mundo, né, agora? Vamos ter Temos que que exportar ensinar. o nosso Mas eles, a modelo. primeira coisa que eles vão falar é o seguinte: o seu modelo está certo? Você é o campeão no mundo de homicídio, meu jovem, meu amigo, meu Brasil. Então, na realidade, a gente topa essa discussão, temos conversado muito, participado de várias conversas, de vários ciclos de palestras, Brasil afora, mostrando isso, despido de qualquer vaidade, mas só mostrando os dados e conversando. A Vou, gente, vou dar uma de advogado do diabo que a gente fez uma publicação lá no digital sobre ciclo completo e um dos nossos seguidores lá me perguntou umas coisas assim. Mas vem cá, eu acho que ele não gostou muito da ideia. Aí ele fala assim, mas se tiver para o ciclo completo, não vai defasar o efetivo das polícias militares? Elas vão ter condição de fazer esse tipo de trabalho? Os oficiais estão preparados? Como é que o senhor responde esse pessoal? O senhor acha que hoje a Polícia Militar do Distrito Federal, que o senhor foi comandante, tem condições de fazer o ciclo completo na bom, integralidade? Se a gente mudar o CPP amanhã, o Código, amanhã a a gente pode, hoje ainda a Constituição... gente pode fazer, né? Hoje ainda nós podemos fazer. Nós, como eu disse, todos os nossos policiais aqui têm formação superior. Não que isso seja essencial para que o policial possa fazer. O TCO que nós já fazemos, nós temos manifestações do Judiciário, do Ministério Público, que são os melhores, né? Feitos pelo preciosismo, né?
pela forma como nós trabalhamos, né, eu acho que isso vem também da nossa cultura militar, ser minucioso em determinadas coisas. As polícias militares, para quem não sabe, elas já fazem, né, o ciclo completo nos crimes militares. Os policiais militares, eles são requisitados, eles são juízes militares. Então, a gente conhece a fundo o direito processual. Conhecemos um pouco mais do que isso, porque a gente tem que conhecer o direito militar. No Brasil, para quem está nos ouvindo e não sabe, nós temos um Código Penal, um Código Penal Militar, um Código de Processo, um Código de Processo Penal Militar, e tudo isso os policiais estudam também. Tanto é que são chamados, inclusive, para trabalharem como juízes, exercerem a função de juízes e julgarem. E tem feito isso assim, de uma forma muito, muito capaz. Então, nós estamos muito mais que... Preparação não é o problema. Não é o problema, né? Eu falo isso porque as polícias militares têm um padrão muito igual no Brasil, mas a PMDF, ela tem a primeira faculdade policial do Brasil, reconhecida diretamente pelo Ministério da Educação, com graduação e pós-graduação, e com os trabalhos para implantar o mestrado aqui na Polícia Militar do DF. Então, nós temos aí, como eu disse, centenas e centenas de mestres e doutores. Isso é só uma ponta, né, dos trabalhos que são realizados aqui na corporação. Tenho certeza que seu público sabe que a corporação explodiu há algum tempo, principalmente puxado pelo Coronel Luciano, a produção de livros. Hoje nós somos um celeiro aqui de livros que são produzidos na área da ciência policial, livros sobre segurança pública, sobre todas as características, sobre as nuances, e isso tem sido exposto para o Brasil inteiro. Foram centenas de livros, são centenas de livros que têm sido, nos últimos anos, escritos e publicados dos nossos policiais. Então, nós estamos muito mais que preparados para isso. Eu tenho visto isso, Coronel. Não só livros, né? A gente vê os livros mais acadêmicos, né? Como do pessoal lá que publica o Coronel Luciano, o Última Raça. E também eu tenho visto livros técnicos. Tem um capitão nosso aí que fez um livro sobre técnica de tiro, extremamente bem encadernado, uma publicação muito bonita. Tem o Capitão da Lago, não é isso? Terrorismo, que né? fez um livro sobre terrorismo. A gente tem o próprio Major Lavo que trabalha com a gente, que tem o TCC dele sobre polícia comparada, um trabalho sobre terrorismo também, que ele tem apresentado aí no Brasil todo. Então a gente tem visto o nosso pessoal produzir conhecimento, não só aquele conhecimento acadêmico, que às vezes é inacessível, né, para as pessoas comuns, para o policial comum, que não tem familiaridade com a linguagem científica, mas também esse conhecimento mais técnico do dia a dia. E eu tenho muita confiança que a literatura é o início para mudar tudo, né? A gente só muda a cultura através da literatura. Perfeito, falou tudo. Então, essa área que a gente... você falou o da Lago, né, que foi o último livro que o Coronel Luciano coordenou e publicou sobre terrorismo, foi exatamente dessa parceria que nós fizemos com a FIEP, e o da Lago foi para a Espanha ou Portugal, acho que foi Portugal, né, Luciano? O capitão da Lago foi para Portugal e fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que foi um mestrado, e o tema dele foi terrorismo, e apresentou agora e nos brindou com um excelente livro. Tivemos lá e são muitos, né? Centenas de policiais têm publicado, isso nos dá muito orgulho, essa produção. E é só o conhecimento realmente que vai fazer a diferença. O policial, com a praxis que ele tem, com o dia a dia, com a parte operacional, que só ele vive. O Coronel Biratã, que já faleceu, teve lá naquela invasão de Carandiru, ele falou uma frase uma vez que eu guardei para mim também. Ele falou que só realmente quem conhece o bandido são duas pessoas: a vítima, que tem a arma na cabeça, que é estuprado, que é esfaqueado, ele sabe da capacidade do bandido no seu auge, do que ele é capaz de fazer. E o policial que tem que prender. O bandido atirando, ele tem que ir lá. Ora, bolas, prender uma pessoa desarmado não é fácil. E armado, com a faca, com o fuzil na mão, a dificuldade é muito maior. E o Coronel Biratã falava, essas duas pessoas sabem de fato que é bandido. As outras pessoas conhecem o bandido, mas pela televisão. Ali ele tá com a cara de santo ali, né? Com a mão para trás. Às vezes fala que tá arrependido. E o policial, então, com a praxis e agora com buscando conhecimento, ele consegue unir duas coisas importantes. Não é por acaso que desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar e por várias outras do Brasil,
nós tivemos recentemente reconhecido a ciência policial no Brasil. Então, nós temos uma nova área do conhecimento das ciências no Brasil, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, é a ciência policial. Nós temos um campo aí grande para Que conhecer. no resto do mundo já funciona há muito tempo, né, Coronel? Já tem banca, já tem muita publicação, Exatamente, enciclopédia publicada, né? exatamente. Notadamente, né, na Europa, Portugal, né? Portugal tem uma produção grande sobre a ciência policial, Estados Unidos, acho que você quis até se referir àquela Enciclopédia, que enciclopédia da IDUSP, que vem lá dos Estados Unidos, com David Bailey, Egon Beatty, né? Aqueles autores clássico, né? clássico que nós estudamos, né, no nosso tempo de academia e nos auxilia até hoje. E a Polícia Militar no Brasil, ela deu esse passo, né? Olha só, nós trabalhamos e conseguimos, não só foi a Polícia Militar, todas as outras, mas nós temos uma grande colaboração com isso, porque a Polícia Militar do DF, ela criou e teve o credenciamento, a autorização e reconhecimento concedidos pelo MEC, de um processo que começou em 2010, e hoje nós temos a primeira faculdade policial no Brasil reconhecida diretamente pelo MEC, passou por todos os processos como uma faculdade normal, para curso de graduação e pós-graduação lato sensu. Então nós temos o núcleo de pesquisa na corporação, nós temos os escritores da corporação, nós temos os professores que fazem artigo. Então há uma produção acadêmica consolidada, né, fantástico, né? Isso tem os policiais têm sido convidados aí para outros estados, para fora do Brasil. E eu queria também deixar aqui chancelado, oficiais e praças, né? Oficiais e praças têm feito esse trabalho. Nosso comandante teve muita satisfação, muito orgulho de mandar vários policiais para esse intercâmbio, mestrado, programa de estrito senso em geral, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, oficiais e praças. Foram e trouxeram esses conhecimentos que hoje eles ajudam a corporação a melhorar os seus processos internos e externos e entregar a sua função, né? Que é segurança pública com qualidade. Comandante, estamos num caminho bom aqui, mas eu preciso falar também da questão. Nós estamos vendo hoje uma crise institucional muito grave. A gente tem visto o país tensionar muito, né? Com uma disputa política entre o executivo, né? Alguns membros do executivo, do judiciário, e acaba respingando na gente, né? Essa semana a gente viu lá o coronel Alexandre, que foi exonerado por publicar uma nota no Facebook chamando as pessoas do Facebook dele para as manifestações de 7 de setembro. A gente tem visto os governadores se referirem, né, ao uso das polícias militares para conter manifestações antidemocráticas, coisas do tipo. E o senhor, como presidente da AME, publicou uma nota ontem, né, falando sobre o uso das polícias militares pelos governadores. O senhor pode dar uma explanada para a gente sobre a situação atual, sobre como, né, as polícias podem ser usadas, quais são os limites legais do uso da polícia, funcionalmente, Perfeito. Qual é o nosso papel nesse cenário que está tão difícil? Na realidade, a gente vem assim, de um cenário de há alguns anos, né, de dificuldades. Né, e eu posso falar, você também, todos nós das polícias do Brasil, agora, essencialmente a PMDF. Porque no governo passado, nós ficamos praticamente o comando todo parado na esplanada, com aquela grave crise, né, que tivemos, que começou com o processo da Lava Jato. Quem está nos ouvindo, sempre esses processos políticos eclodem aqui na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, e a Polícia Militar é automático. É tão automático que a Polícia Militar criou um batalhão para a esplanada. Há muitos anos a gente faz isso, e todo policial de Brasília, em qualquer lugar que você encontrar, fora do país, fala na esplanada para ele que você vai ver. É o nosso ponto de encontro, né, coronel? Ele vai falar, já ralei muito ali. Todos nós já passamos ali 10, 15, 20 horas, 2 dias. E no processo do impeachment da ex-presidente, a PM ficou exatamente sem sair da esplanada 200 dias. Nós ficamos ano, né? quase um ano, nós ficamos 200 dias, porque foram processos. E naquele momento, ao mesmo tempo que havia o processo de impeachment com manifestações, tivemos muita desordem aqui no DF. Tínhamos aqui no DF, do lado da esplanada, as Olimpíadas. Então, foi no mesmo período, a gente tinha que se desdobrar. E a gente brinca que na realidade, é só para brincar, mas foi uma realidade.
Só o policial que estava na UTI que não foi para a esplanada. Mas os outros todos, de agasalho. Ah, você está só com o braço engessado, dá para Pode ir, ajudar. dá para ajudar. E como todos fomos, todos os coronéis, todos os tenentes-coronéis, todos estávamos lá para aqueles momentos muito difíceis. Nós tivemos manifestações com 250 mil, 300 mil pessoas, totalmente polarizado. Você olhava para um lado direito, 50% pensava de um jeito. Você olhava para o lado esquerdo, 50%. A gente chegou a colocar o muro, né, coronel? E aí foi a ideia daquele muro que nós tivemos, porque a Polícia Militar, aliás, ninguém consegue conter 250 mil pessoas só com as mãos. Nós temos, obviamente, equipamentos não letais, gás, o elastômero, que é a bala de borracha, mas não estava sendo suficiente. As pessoas estavam ali há meses acampadas, já tinham até acostumado com o gás. E exatamente para preservar essas pessoas, como eu disse anteriormente, 60 anos de Brasília, jamais uma pessoa morreu aqui em manifestações. É claro que a gente não estava lá e não pode... Não estou fazendo crítica, jamais, mas nós tivemos manifestações no Chile que no primeiro dia morreram várias pessoas. A PMDF, ela tem muita expertise em manifestações. Afinal de contas, é o nosso dia a dia. Todos os dias tem manifestações em Brasília. Para quem não sabe, todos os dias. Às vezes não sai na imprensa, algumas pessoas passam, né, não percebem, mas a PM está em algum dia. Nesse momento que a gente está aqui, coronel, tem um acampamento ali na esplanada. E os índios é uma situação à parte, daria até um livro que nós passamos com os índios. Nós tivemos policiais flechados, né, 2 policiais. Nas manifestações do impeachment, nós tivemos policiais com traumatismo. Tivemos um policial que foi esfaqueado na manifestação. Exatamente que o policial, no meio daquelas centenas de milhares de pessoas, tentando coordenar para que as pessoas várias vezes tentaram invadir o Congresso, o Supremo, o Palácio Planalto, dependendo do tipo de ideologia que estava ali presente, e a PM sempre impediu, independente de quem lá dentro estivesse, da Câmara, do Supremo, do Palácio, ela nunca permitiu que isso acontecesse. E não é por acaso que eu falo que a PM, nesse ponto, ela mantém a República e a democracia. Né? Você imagina ali o Congresso, vamos lá para a Revolução Francesa, queda da Bastilha, a Revolução Francesa, um acontecimento que marcou um período da história, né, da humanidade. Então, a gente sempre teve esse cuidado que algo que acontece em Brasília é uma caixa de eco no país, ela pode ocasionar graves perturbações e até coisas maiores no Brasil. A PM é muito consciente disso, da sua obrigação, e não, isso é automático, nós sabemos, né, Guiar? Ninguém aciona a PM, nenhum ministro, ninguém dos poderes, nem o governador. A PM já sabe da sua missão. Na hora que acontece, o batalhão responsável, o comandante, mando um abraço aqui para o comandante, Coronel Vasconcelos, e todo o pessoal do comando, que vem fazendo um trabalho brilhante. Então, ele já sabe. Então, isso é muito nosso, né? E então, por isso, mais essa atividade. Nós ficamos 200 dias ali. Foi do dia 11 de fevereiro ao 31 de agosto. No dia 17 de abril foi o processo de aceitação do impeachment da presidente na Câmara dos Deputados. Foi o dia mais complexo, mais agudo. E 31 de agosto foi quando o Senado, né, referendou a decisão. Foi o processo que teve o ministro, então, Lewandowski, né, conduziu o processo de impeachment da ex-presidente. Isso lá dentro do Congresso. Agora, lá fora, estava a PM contendo 250 mil pessoas do Brasil inteiro, índios, pessoas de todas as facções político-ideológicas, pessoas armadas. Nós encontramos ali armas, facões, flechas, foices, machados, pendurados nas árvores, dentro de caixas de esgoto. Então, toda madrugada ia o grupamento da PM fazendo a varredura, encontrava arma de fogo dentro de caixa de esgoto, saco de pedra pendurado nas árvores que tinham ali, para depois as pessoas passavam pelaquela revista, e quando chegasse ali, estava o material. Então, a PM, ela vem aprendendo ao longo do tempo com isso. E graças a Deus, o processo a gente conseguiu vencer. Chegou um momento que a gente teve que colocar o muro, que também foi muito criticado, e nós tivemos que ir à imprensa falar sobre o muro. Sempre que a PM ela
esses transbordos, esses problemas sociais que acontecem, caem na mão da PM, ela usa com a sua estratégia e ainda tem que explicar. Então, 250 mil pessoas numa grave crise, numa polarização tão explícita que estava ali, declarada, era muito temerário, porque cada dia os ânimos estavam se acirrando. Então, nós colocamos o muro exatamente para impedir que uma pessoa machucasse, lesionasse ou até matasse. Nós entramos ali com 6 mil homens, foi a maior operação policial da PM, de uma vez só, aqui no DF. E naquele dia nós tivemos 0 ocorrências. Exatamente porque ninguém do lado A conseguiu ver ninguém do lado B. Ninguém conseguia se ver. Ninguém conseguia. Então, se eles não se viam, eles não podiam xingar. Não podia xingar. Não jogava pedra. Os caminhões de carro de som a gente colocou entre os ministérios. Então, se a pessoa queria saber o placar do que estava acontecendo, ele teria que se aproximar dos ministérios, ficar de costas para o outro grupo. Então, foi uma estratégia. E a gente recebeu, né, busca por informações de como foi essa estratégia de vários estados do Brasil e até do exterior. A gente tem notícias que esse muro foi estudado em vários países, porque foram, assim, não tivemos ocorrência naquele dia, graças a Deus, e a PM cumpriu mais uma vez a sua missão de entregar segurança dentro dos preceitos legais, garantir o direito à manifestação, que não é fácil garantir quando os grupos estão opostos. Acirrados, né, cara? Gente, separar uma briga de 2 pessoas não é fácil. Agora você coloca 300 mil pessoas. Os policiais são super-heróis, né? Mas milagre é só com Deus, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo e foi assim que aconteceu. E hoje nós vivemos novamente um momento de polarização, isso é próprio da política, do amadurecimento, né, do processo democrático. É regra da democracia, né, as pessoas terem opiniões diferentes. E a capacidade de entender, de aceitar que a outra parte exponha o seu pensamento, mesmo que não concorde, é do processo democrático. Então, novamente, as polícias militares, assim como eu passei na prática, né, em nosso comando, novamente agora a gente tem visto muita gente falando que as polícias militares podem participar disso, participar daquilo. Então, vários comandantes me ligaram, nós somos presidente de uma associação, que é uma das mais antigas do Brasil, é de 63, que passaram pessoas memoráveis, com grande história. É uma corporação, é uma associação que ela luta, né, pelas prerrogativas das instituições, que ela sempre está ali do lado das instituições. Realmente ela nunca foi de fazer marketing institucional da associação, mas ela sempre esteve atenta a esses momentos da história das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Essa é a missão da AME Brasil, como outras têm. Então, eu vi vários jornalistas, alguns governadores, alguns falando que a corporação pode pender para um lado, pode lados não democráticos, ilegais, que não condiz com o nosso espírito. Então, a diretoria da AME Brasil, a gente resolveu fazer uma carta falando, para quem não entendeu, que a Polícia Militar cumpre, como sempre cumpriu, estritamente a legalidade. E a gente frisou, inclusive colocamos na carta a Constituição expressamente, a nossa missão está no artigo 144, e muita gente não conhece essas outras coisas, outras missões que a Polícia Militar tem, exatamente voltando aí na parte que distingue a Polícia Militar das outras polícias, que o mundo inteiro chama de gendarmerie, polícias que fazem um policiamento ostensivo. Toda a Polícia Militar do Brasil faz polícia e segurança pública. Faz. E as polícias militares, em caso de guerra, de perturbação da ordem, quem é que faz isso? Polícia Militar também. Então, ela tem essa dupla missão. E essa dupla missão está muito bem explícita, muito bem disposta no Decreto-Lei 667, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros. Ora, a própria Constituição fala que as polícias militares e os corpos de bombeiros são reserva do Exército, da Força Terrestre. Então, no caso de uma guerra, as polícias militares e os corpos de bombeiros são chamados e compõem o efetivo do Exército, da Força Terrestre. No caso de uma grave perturbação da ordem, o Decreto-Lei 667,
que é o que coordena essas atividades da PM, reorganiza a PM e os bombeiros no Brasil inteiro, ele fala que no caso de uma guerra declarada pelo presidente, referendado pelo Congresso Nacional, não é uma pessoa que vai fazer isso. Ou no caso de uma grave perturbação da ordem, nesses casos de mobilização nacional, as polícias militares e os corpos de bombeiros ficam a comando do Exército. Então, a carta falou isso de uma forma estritamente técnica e legal. Ela acompanha de acordo com o que a lei fala. No caso de haver uma guerra ou uma grave perturbação, que eu tenho certeza que não vai acontecer uma ruptura, tenho certeza que não vai acontecer, o Brasil é maduro o suficiente. Essas dificuldades, né? Essas discussões são exatamente o amadurecimento dessas discussões, a gente chegar em momentos limites, mas não transpor uma barreira, né, da violência, não transpor uma barreira de agressão. Nós somos todos cidadãos brasileiros, tenho certeza que isso não vai acontecer. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista, vamos exatamente para o que fala a Constituição e fala a lei, se isso acontecer, a polícia incorpora a Força Terrestre e fica a comando das Forças Armadas. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Então a carta traz isso, falando que as corporações vão cumprir a Constituição, Aguiar. As corporações vão cumprir a lei, porque elas sempre fizeram e sempre farão isso em defesa da vida, da população, em defesa da pátria, em defesa do que é legal, e jurando entregar a sua vida se for preciso. Então a carta não teve outro objetivo a não ser isso, falar as polícias vão trabalhar dessa forma. Até porque nos últimos dias tem falado, a polícia vai fazer isso, vai fazer ato ilegal, vai fazer ato subversivo. De forma alguma. A polícia não faz isso, porque ela tem uma grande Eu responsabilidade. acho que algumas autoridades confundem o posicionamento pessoal, né, de alguns policiais ou de grupos de policiais com o posicionamento institucional, né, e acaba falando, essa polícia é partidário disso, essa polícia é partidário daquilo, quando a corporação não é partidária de nada. Pode ser que o policial, no seu momento, né, de folga, de expressão da sua opinião, tenha um posicionamento, mas enquanto membro da força, quando põe a farda e vai para o serviço, ele tem que fazer o que é legal, o que é constitucional. E nós, principalmente nós, que temos esse trabalho, essencialmente aqui no DF, todo dia tem manifestação. Quantas manifestações dos mais nobres objetivos, muitas manifestações, grande maioria, primeiro tem o seu direito, né, de se reunir pacificamente. Tem o seu direito de se manifestar, de livre manifestação. E a Polícia Militar, ela garante isso, né? A Polícia Militar sempre tem garantido esses palcos de inflamadas manifestações, nós somos acostumados a lidar com isso. A PM hoje, ainda ontem eu estava vendo os índios, né? Que a Polícia Militar sempre lidou com os índios, com carinho, né? Com os índios, já sofremos flechadas dos índios, mas compreendemos, né? As suas causas e garantimos o seu direito ali à manifestação. Então, foi somente nesse sentido. A carta é reafirmar a posição das corporações, são sempre nesse sentido de cumprir a Constituição, cumprir a lei e não desviar do seu caminho nem para um lado nem para o outro. Coronel, sensacional. Deixa eu só falar aqui, ó, tem um pessoal aqui que está acompanhando a gente. A Marta Lima mandou para o senhor aqui, ó. Parabéns, Coronel Nunes. Será o melhor representante das forças policiais no futuro político. Olha aí, ó. Tem um pessoal querendo colocar o senhor no, no outro patamar político. O Ronaldo, meu amigo, um abraço para você. Ele manda um bom dia para a gente. O Júnior Rodrigues Júnior, diz que o senhor é o grande nome para a defesa da PMDF. O Adailto Carneiro manda aqui, ó, 2 gigantes de segurança pública. Parabéns ao entrevistador e entrevistado. Eu que agradeço sua audiência aí, meu amigo. Muito obrigado aí por estar aqui acompanhando com a gente. O Coronel André Luiz também manda aqui um parabéns para a gente e diz que o nosso programa é importante. Coronel, um prazer ter o senhor aqui na nossa audiência. E o Cícero Coutinho, companheiro de turma, também está assistindo a gente. Falou que está sempre aqui com a gente. Bom dia para você também, meu amigo. E você que está assistindo a gente, não deixa de compartilhar para que a gente chegue a mais pessoas. Agora tem quase 1 hora que nós estamos conversando. A conversa é boa, o entrevistador é muito bom, né? Então o programa fica bom. Eu queria só um abraço para todos esses aí, para o André, para a Marta, para o Coutinho, para o Ronaldo, para todos que estão nos ouvindo. Essas discussões são muito importantes, à medida que a segurança está desde o café da manhã, né, até você dormir na sua casa, né?
sempre falo uma frase, esse dia eu gostei, que o Olavo também repetiu esses dias aqui: "A segurança pública garante o exercício aos demais direitos". O seu direito à Exatamente. segurança pública garante o exercício aos demais direitos. Cidades, municípios ou bairros onde falta segurança, a gente tem visto, infelizmente, em alguns lugares do Brasil, que para o transporte, fecha o comércio, fecha a escola, o hospital não funciona, a pessoa não sai de casa, o seu dia sequer direito de ir e vir está garantido, fica comprometido. Então a segurança ela não é melhor do que a educação. Os direitos eles têm que caminhar iguais, né? Segurança, saúde e educação são igualmente importantes, mas a segurança garante esse exercício dos demais direitos. Então, por isso que ela é muito importante. Comandante, só para a gente, né, estamos nessa toada aqui falando desse momento difícil que o Brasil está passando. Uma coisa que, né, a gente comentou aqui sobre o posicionamento do policial. O policial militar, principalmente, tem uma série de vedações. O senhor que já teve à frente da corporação passou por momentos, né, onde a gente teve esses limites muito. As pessoas andaram muito em cima do limite, né? Qual é o limite do policial? Ele é um cidadão de segunda classe, ele não pode ter opinião política, ele pode ter, mas não pode falar, que é a mesma coisa de não ter. Até onde ele pode ir? É, não é fácil, É uma né? questão delicada, né, coronel? Delicado e eu não vou fugir da pergunta. Estive no comando da corporação conversando. Durante o nosso comando, nós não tivemos nenhum problema no processo político. No processo anterior, nós tivemos policiais presos, isso há 8 anos, policiais presos, né? Uhum. No nosso comando, a gente conversou bastante com os policiais, explicando o limite que o judiciário entende, que o Ministério Público entende, que a sociedade entende e aceita, que ela permite que a Polícia Militar vá. E a gente vem lutando, mostrando que os policiais militares são pessoas também, são seres humanos e precisam. Nós temos uma série de vedações, são dezenas de vedações que os militares têm e o civil não tem. Pouca gente conhece a quantidade de vedações. Tem uma que eu acho assim extremamente absurda, mas está na Constituição Federal. Então, para quem não sabe, se um policial com 9 anos e 11 meses e 29 dias de trabalho, ele é um servidor, ele é um agente público, um policial efetivo, concursado. Se ele se candidatar, ele é demitido. Ele perde seu trabalho. Está na Constituição, lá no 14 da Constituição. Então, é constitucional? Está na Constituição. É correto? Eu acho que não é correto. O policial em se candidatar. Porque qual é o auge, qual é o ápice da democracia? É a representação. É a representação, é o processo político, quando as pessoas têm a sua capacidade de falar quem ela quer que o represente. É o momento ali, o auge da democracia, muitos entendem que é o processo político, é a eleição. Então, se o policial for participar como candidato, ele é demitido, perde o emprego. E a sua família vai ficar passando necessidade. E se ele tiver, a partir disso, tá, depois dos 10 anos, se ele assume um cargo, e se na eleição seguinte ele não ganha, ele também não volta para a corporação. Então ele vai ser extremamente prejudicado. Então são coisas que eu acho que a gente pode melhorar para que o policial possa também participar disso. Afinal, Que seja além de ser humano, ele é um cidadão um também. cidadão completo, né, coronel? Tem uma frase que o pessoal fala, que eu não concordo também, a sociedade civil. Não, nós fazemos parte da sociedade civil. Militar é para a administração da nossa função, né? Da nossa carreira. A gente usa a hierarquia e disciplina, que são pilares do militar, para a nossa administração, da administração das corporações militares. Mas no dia a dia nós somos um cidadão e fazemos parte também da sociedade civil. Então, eu sempre conversava com os policiais, embora algumas coisas eu discorde, pontuando quais são os limites que nós temos, até para que eles não possam ser prejudicados em outras instâncias. Porque muita gente pode tudo, proclama-se o direito de livre manifestação, de livre expressão, disso, daquilo, mas quando chega no militar, não, isso não pode nada. Não pode ter hora extra, não pode ter trabalho noturno. Eu até tenho uma tabela aqui, sabe, que esses dias a gente estava discutindo a presidência. Nós estávamos discutindo a previdência lá no Congresso Nacional
O pessoal fala muito, né, que os policiais têm direitos, mas isso tudo aqui são, né? Sindicalização, policial pode? Não pode. Filiação partidária, pode? Não pode. Greve, não pode. Dispensa para atividades classistas, não pode. Todo mundo é julgado por um Código Penal e por um Código de Processo Penal. O militar é julgado pelos dois. Ele se sujeita e muitas vezes ele é absolvido de um, ato absolvido, é condenado no outro. Muita gente não sabe disso. Porque o crime comum ele escapou, mas o crime militar Exatamente. Tem uma série de condutas que muita gente, a maioria não sabe, mas o militar sabe. Crimes para além do que a sociedade conhece, o militar é julgado. Então, acesso à instituição por concurso para os militares só até os 30 anos, para os demais, a vida toda, né? Até os 75. Abono permanência não existe na corporação. Não tem promoção garantida, não sabe se chega ao topo da carreira, né? Se exercer mandato eletivo, não pode retornar à corporação. Ou seja, ele perdeu a carreira, ele está excluído ali da sua carreira, que ele se preparou ou se dedicou para isso. Até, às vezes, ele chega a algum cargo eleitoral exatamente porque era um excelente policial. Mas se ele for, ele perde a sua carreira, não pode. Se ele tiver menos de 10 anos, ele só em se candidatar, ele é demitido. Olha, isso é uma excrescência. Isso é uma coisa totalmente errada, mas está na Constituição. Tem alguns autores aí, né, mais questionadores, que falam, bom, militar é cidadão de segunda categoria, porque a Constituição fala que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem expressa da autoridade judicial. Ah, mas militar pode ser preso por transgressão disciplinar. Não estou entrando aqui no mérito da transgressão, mas a Constituição fala isso de uma forma e para outros ela fala de outros. Mas também temos o princípio de que a Constituição não se contradiz, né? Então, a princípio, é constitucional. Mas a gente discorda, não da forma, mas do mérito dessa questão. O policial aposentado, ele pode ser obrigado a voltar a trabalhar. Ganhando mais, não. O pessoal não sabe disso, né? O cara, quando tá na reserva, ele não tá aposentado. Ele não tá aposentado. Ele tá ali como num banco de... Nós somos banco de reserva. Eu, por exemplo, estou na reserva atualmente. Então, posso ser convocado obrigatoriamente para voltar a trabalhar? Posso sim. Então, essa é uma coisa que não acontece com os demais. Em caso de guerra ou desordem, acabamos de falar, os policiais militares, os bombeiros, os militares em geral, são convocados obrigatoriamente. Então, tem adicional noturno policial? Não. Não. Seguro-desemprego, a maioria não tem. FGTS, não tem. Piso salarial, não tem. Então, gente, olha só. Carga horária máxima, também não tem. Hora extra, não existe hora extra. Que normalmente, né, na atividade privada, se você passou uma hora, ela é computada, uma hora a mais, sendo pago com 50% a mais do valor normal de uma hora do dia. E normalmente nós sabemos aqui que a gente pega hora extra de 24 horas. Não existe hora extra, né, pra gente. Não existe essa história de trabalho não superior a 8 horas, né? Na esplanada aqui, qualquer um ficou 20 horas em pé ali, aqui da PMDF. E acaba entrando na massa, como a gente fala, o que é massa? Acaba entrando no nosso espírito, na nossa cultura, e a gente faz isso até sorrindo, né, defendendo a sociedade. A gente tira até brincadeiras nesses trabalhos lá que a gente sempre faz aqui em defesa da sociedade. Não tem aviso prévio, não tem seguro contra acidentes, não tem repouso, esse preferencialmente a domingo. Final de semana é exatamente quando o bicho pega aqui pra gente, né? Não dá para descansar, então, né? Essa atividade, esse é o dia a dia de um policial, de um bombeiro, defendendo a sociedade. São instituições permanentes, são instituições típicas de Estado, que a gente tem o maior orgulho de fazer parte e defender, porque eles precisam, não tem essa série de direitos, e quando qualquer coisa que normalmente é possível aos demais, se alguém ventila, não pode. Não pode estar na Constituição, né? Então, a gente traz essa reflexão sobre esses direitos que eles não têm, sabemos dos nossos limites e defendemos que os policiais possam participar, levando suas sugestões. Aguiar, quem mais pode colaborar com esses problemas da segurança? Como atender essas manifestações que não os policiais e bombeiros que estão ali na linha de frente? Então, eles podem sim. Se eles participarem de alguns momentos, né, de discussões políticas, eles podem pontuar e ajudar nessa construção
de um país mais unido, né? De um país onde as pessoas possam discutir de uma forma adulta e amadurecida as suas diferenças. A política tem esse pressuposto, né? De a gente se respeitar, discordar em algumas partes, concordar em outras, mas se respeitar pelas diferenças que temos. Comandante, infelizmente nosso tempo aqui acabou. Foi uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast. E antes da gente ir embora, ó, você que está aí acompanhando, não deixa de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, para que a gente alcance mais pessoas. E eu queria que o senhor se despedisse aqui da nossa audiência. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar em um lugar tão especial quanto o Blitz Digital, que eu acompanho, principalmente ser entrevistado por uma pessoa que eu admiro demais, que é o Aguiar. Obrigado, Aprendi e comandante. aprendo com ele sempre. Queria mandar um abraço especial para o André Luiz, para o Coronel Luciano, que também são inspiradores, né, dos trabalhos que a gente... e motivadores, a gente está nessa defesa dos nossos policiais, são homens e mulheres sofridos, está na rua, são milhares e milhares de ocorrências que os nossos policiais atendem. Não tem tempo sequer de, às vezes, nem se despedir de uma ocorrência, porque o rádio já tem outra. É um trabalho hercúleo de pacificação social. Essa atividade é muito mais do que segurança, é uma atividade de ajuda humanitária, num país que tem vários problemas. A gente espera que esses problemas possam ser superados, a gente está disposto a ajudar no que for preciso. A polícia sempre teve essa pegada de ajudar em todos os sentidos. Eu quero mandar um abraço para todos os policiais militares, para os bombeiros, para o pessoal da aeronáutica, do exército, da marinha, porque hoje é o dia do soldado e eles merecem o nosso respeito. Muito obrigado e estarei sempre à disposição para o que você precisar. Um abraço especial aos nossos irmãos aí da PMDF, desde o comandante, Coronel Vasconcelos, meu amigo, a todos os outros que estão lá no comando, a todos os soldados que estão na rua nesse momento, entregando trabalho, né, e dedicação em prol de uma sociedade melhor. Aguiar, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Coronel, a gente que agradece, né? Segunda-feira a gente está de volta aí. Nosso amigo Major Olavo estará aqui na bancada comigo, na nossa mesinha aqui do nosso Poliscast. E as portas aqui do Blitz estão abertas para o senhor. Então, gente, até a próxima semana com mais um Poliscast. Um bom final de semana e um grande abraço.